notícias e a opinião não perdem tempo. E agora a opinião de Constança Cunhaçá. Constança, boa noite. Boa noite, Carla. Como é óbvio, vamos olhar para os resultados da 11ª avaliação da Troika, ao ajustamento português. Os resultados foram apresentados, como vimos de resto no início do jornal, por Paulo Portas e Maria Luísa Albuquerque, mas ouvimos também aqui a oposição dizer que é preciso ler nas entrelinhas daquilo que diz o Governo. O que é que o Governo não diz nestas declarações? Eu acho que nem é preciso ir às entrelinhas. Confesso que basta ficar pela apresentação e pela forma como foi apresentado este sucesso da 11ª avaliação. O primeiro ponto diz que isto é um grande sucesso. Depois diz que não foi negociada nenhuma medida suplementar, nomeadamente quando se fala de medidas suplementares, ou como a Ministra diz, um conjunto de medidas, está-se a falar em cortes. Cortes definitivos na função pública, cortes definitivos nas reformas e nas pensões. Não foi negociar nada, diz a Ministra, mas, no entanto, a mesma Ministra diz que eles vão ser definidos nas próximas semanas. Portanto, ou seja, ou isto está tudo certo e é de uma enorme responsabilidade ter-se considerado um sucesso uma avaliação cujos elementos fundamentais ainda estão por definir, ou então temos aqui um problema de comunicação e os cortes já estão definidos. A verdade é que, pelas declarações da Ministra e do Vice-Primeiro-Ministro, percebe-se que, de facto, a Troika já entrou em linha de conta com os cortes que vão ser feitos. Não só em 2014, como em 2015. Porque, como tu viste, a Troika considera que, embora o déficit possa ser cumprido este ano, considera que o Governo, diz que o Governo se comprometeu a tomar medidas adicionais para o caso de haver um desvio. Ora, se tiveres em linha de conta o relatório da Comissão Europeia, ela já fala esse relatório já fala desse desvio em 2014. Resta as medidas para 2015, que a Ministra diz que não foram discutidas. No entanto, segundo o FMI, estamos a falar de medidas que valem 2.000 milhões de euros. Não estamos a falar de um pequeno pormenor que se arruma aí em 3 semanas. Por isso eu confesso, lamento, mas não consigo acreditar, não acredito, que estas medidas não tenham sido discutidas. Porque quando a Ministra diz que o quadro macroeconómico de 2015 não está feito, há uma coisa que a Ministra esquece de dizer. É que há um déficit que já está estabelecido, que é um déficit de 2,5, estabelecido, aliás, por Vítor Gaspar, esse fantástico quarto elemento da Troika, que agora vai diretamente para a Troika. Portanto, que fixou, numas negociações um pouco obscuras com a Troika, que o déficit em 2015 seria de 2,5%. E segundo as contas do FMI, só para chegarmos a isso sem contas extraordinárias, sem desvios, sem receitas que não vêm, etc. Se tudo correr maravilhosamente bem, para o país, é claro, se tudo correr maravilhosamente bem, nós vamos ter cortes em 2015 de 2.000 milhões de euros. Isto não é um pormenor, isto não pode ficar para decidir nas próximas semanas, já depois da Troika se ter ido embora. Portanto, há aqui qualquer coisa que não bate nitidamente certo. E basta ver, por isso é que eu digo, não é preciso ir às entrelinhas, basta ouvir o que os dois ministros disseram. Basta ouvir com atenção, basta ouvir com atenção, somar os dados. E somar os dados, porque isto não faz sentido, como é óbvio. Aquilo que foi dito não faz sentido. A única coisa que pode fazer sentido é a revisão das metas macroeconómicas para o ano de 2014, que já tinham sido, de certa forma, pré-anunciadas pela Comissão Europeia e pela UTAU. Embora, em relação ao investimento, atenção que houve ali uma grande confusão, porque nós não vamos ter um salto de menos 6, tal para mais 3, tal. Vamos ter um salto, segundo o Governo, que não explica muito bem como, de mais 1,2, que era o que estava previsto no Orçamento de Estado para 2014, para mais 3,1. Portanto, não existe esse menos 6, tal. E da Ministra também, que não ratificou, portanto, é isso não. Agora, pior que isso, neste mês, agora que vamos todos entregar os papéis do IRS, segunda-feira. Pois, exatamente, e que se espera uma dose violenta de retorno, não só porque pode-se receber menos, porque pode ter que pagar. Quer dizer, a peça não fala desse pequeno pormenor, mas há muita gente que se calhar vai ter que pagar. Mas, para além do que já descontou nestes meses. O que é que a Ministra diz sobre o IRS? O tal IRS que estava em estudo para poder ser baixado em 2015. Diz que não discutiu isso com a Troika. Bom, podias pensar, também não discutiu isso com a Troika, como não discutiu outras coisas más, também não discutiu esta boa. Não. Mas ela diz que não discutiu essa questão com a Troika, porque o grupo de trabalho que está a funcionar, o objetivo do grupo não é baixar o IRS para as famílias, nem para as pessoas, é sim adequar a estrutura do imposto. Portanto, ou seja, ficámos a saber, pela voz de Maria Luísa Albuquerque, que o IRS não vai baixar, como vai se tornar, se calhar, definitivo e normalmente de impostos anunciado por Vítor Gaspar e implementado por Vítor Gaspar. Ou seja, aquela patranha que nos contaram que, quando as contas do país estivesse melhor, o IRS e os impostos iam descer, que nós, num primeiro momento, tínhamos que
apresentar valores na receita do Estado e, portanto, pagar impostos, mas depois, num segundo momento, se cortaria na despesa, como se vai fazer agora, e depois, nessa altura, sim, podíamos respirar fiscalmente e desanuviar do ponto de vista do IRS, isso cai, quer dizer, segundo a Ministra, nem sequer está em cima da mesa, quer dizer, nem sequer está em cima da mesa. Esteve o IRC, mas o IRS nem pensar. Portanto, eu acho que isto, eu não sei onde é que o Governo dê isto um sucesso, mas se calhar é o sucesso do PSD, é o sucesso que também Pedro Passos Coelho viu hoje em Madrid, diz que nós dobrámos uma esquina, não sei para que caminho é que ele está a ir, mas o que eu continuo a ver é aquela frase de Montenegro, quer dizer, de facto, as perspectivas do país, a vida do país está melhor, mas a vida dos portugueses, essa está cada vez pior. E não há razões nenhumas para justificar ou para achar que depois da Troika sair formalmente, que isto vai melhorar e que a austeridade vai abrandar. Porque pelas palavras da própria Ministra já se percebeu que até às próximas semanas o DEU, o tal célebre DEU, por isso é que eles agora querem o consenso do Partido Socialista para um DEU, que o ano passado, por exemplo, mandaram para Bruxelas sem dar cavaco a ninguém, nem sequer à Assembleia da República, quanto mais ao Partido Socialista, por isso é que agora se percebe essa necessidade de consenso, embora eles saibam perfeitamente que não pode haver consenso sobre essa matéria em vésperas de eleições, portanto não faz também sentido nenhum este pedido, mas já se percebeu que, de facto, em 2015 a austeridade não só é para manter, como se calhar é para aumentar. E, portanto, eu também, depois o Partido Socialista muito preocupado se o programa acaba em maio, se acaba em junho, se não, umas trapalhadas, enfim, eu não vejo o que é que o Partido Socialista tem a ganhar com isto. Porque o ponto é, nós vamos ter, vamos lá ver para explicar isto, nós vamos ter, é 17 de maio, vamos ter uma conferência mais ou menos tipo esta. Foi com sucesso, etc. E depois vão seguir as coisas, e depois é capaz de haver. Exatamente, esse é o ponto. É capaz de haver umas reformas como agora, porque agora nós já percebemos que há aí um conjunto de medidas, nas palavras da Ministra, que vão ser definidas dentro de semanas. Portanto, o que pode acontecer também nessa altura aparece Maria Luísa e Paulo Portas a explicarem que isto foi um sucesso extraordinário, mas há aí um conjunto de medidas também, uma coisinha pouca que há de ser negociada a seguir à saída. Mas há um ponto que vai ser importante, que é, nessa altura, e Paulo Portas hoje disse, que ia anunciar a saída do programa. Como eu, ao contrário do Partido Socialista, não vejo grande diferença, quer dizer, não depende das circunstâncias, mas enfim, mas acho que com saída limpa ou com programa cautelar, acho que o país essencialmente não vai mudar a sua política económica e, portanto, que vai continuar a ter austeridade por muitos e bons anos, como dizia ainda há pouco tempo, uma técnica da Moody's, como dizia a Moody's, vamos ter austeridade por muitos e bons anos, gosto desta expressão bons, portanto, vamos ter. E a verdade é que, em relação aos salários, que é outro ponto que era desta avaliação, porque desta vez a descida dos salários foi pedida não só pelo FMI, que é uma velha batalha do FMI, mas também pela Comissão Europeia. Bem, o que lhes foi dito foi, por Paulo Portas, que isso não tinha negociado e, portanto, que aquela descida de 2,5% a 5%, que tinha sido referido no relatório da Comissão Europeia, no relatório da Comissão Europeia, que não tinha sido discutido. Mas a verdade é que, com os cortes na função pública, portanto, diminuindo os salários da função pública e com a flexibilização do despedimento, que aliás já foi aprovado em Conselho de Ministros, é evidente que isso leva automaticamente a uma desvalorização dos salários no setor privado. E a verdade é que os novos empregos, como aliás o insuspeito Banco de Portugal já anunciou, os novos empregos têm uma taxa de desvalorização muito grande, de 11%, segundo o Banco de Portugal. E nós hoje vemos que muitas vezes esses novos empregos que aparecem já nem é, quer dizer, estamos a falar de ordenados que muitas vezes abaixo do salário mínimo, quer dizer, já nem é questão do salário mínimo, é que muitas vezes estamos a falar de ordenados abaixo do salário mínimo, de números de horas incontáveis, etc. Portanto, isto, de certa forma, é uma farsa para nos entretermos até cairmos, vamos de sucesso até ao desastre final, quer dizer, no fundo é isto que está aqui enunciado e que foi, de uma certa forma, bastante linear por parte do Governo. Constança, ficamos então hoje por